Olá, meus preciosos irmãos, amados ouvintes e amigos, pela maravilhosa graça do Senhor, pelas abundantes misericórdias do nosso Deus, aqui estamos para mais um programa Semente de Vida. Estamos aí discorrendo num tema tão tremendo, tão maravilhoso. E se verdadeiramente desejamos irmos neste arrebatamento que está tão à mão e a qualquer momento, a qualquer instante pode ser, nós precisamos averiguarmos com o nosso Deus se verdadeiramente estamos cheios do seu precioso Espírito Santo. Estamos tratando desse tema que nos mostra que para estarmos batizados com o precioso Espírito Santo, nós precisamos ascendermos a esta estatura completa do varão perfeito. E aqui nós temos 7 virtudes que nos leva a sermos participantes da natureza divina. Como disse Pedro em sua carta, e eu quero ler juntamente com vocês, mais uma vez, estas escrituras, e diz assim: vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal. Nas programações passadas, nós vimos que é necessário, indispensável que nasçamos de novo, porque um novo nascimento é o terreno onde esta estatura começa a ser edificada. E vimos que depois do terreno pronto, depois dessa vida transformada pelo poder do Senhor, nós começamos a edificar com um fundamento que é a fé. E já vimos também nas programações passadas que é a fé do Senhor Jesus Cristo em nós. E aí nós temos o fundamento e logo em seguida nós acrescentamos a virtude de Jesus Cristo, o poder, a força. E logo em seguida vimos também a ciência, é a sabedoria de Deus. E nessa programação nós vamos ver um pouquinho acerca da temperança. Temperança é a virtude que ela é vulcanizada na ciência. Mas não vamos falar de uma temperança comum. Vamos falar da temperança do Espírito Santo, ou seja, a temperança de Cristo em nós. Então, em quarto lugar, chegamos à temperança. Primeiro, nós temos a fé, logo em seguida, nós temos a virtude, logo em seguida, nós temos a ciência, e agora nós vamos acrescentarmos a temperança à ciência. Vamos vulcanizá-la com o calor do precioso Espírito Santo. Eu não sei se você já notou ou não, mas provavelmente sim,
que nós estamos falando das virtudes do Cordeiro em nós, em nossas vidas. Portanto, o Espírito nos concedendo essas preciosas virtudes para ascendermos e sermos batizados com o seu precioso Espírito Santo, que é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor de Deus derramado por sobre os nossos corações. Então, temperança, você sabe que é a temperança do Espírito Santo. Não é o autocontrole, quando você é afrontado de alguma forma, você se contém. Não estamos falando dessa temperança humana, nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. Isto significa controlar a língua, tê-la sob o controle, não ser simplesmente um falador, né? Mas ter o controle, ou seja, não perder a paciência quando nós somos, de alguma forma, testados. Então, nós não perdemos o controle, temos o controle da situação. Então, nós, quando temos essa temperança do Espírito Santo, então nós podemos acrescentá-la à ciência, podemos vulcanizá-la com o calor do precioso Espírito Santo. Então, naquela hora em que você está sendo afrontado de alguma forma, você tem a temperança do Espírito e ali, então, você responde de uma maneira dócil, de uma maneira carinhosa, não intrigadamente, mas você fala com amor, o amor piedoso, amenizando, né, carinhosamente. Quando lhe fazem o mal, você não devolve o mal. Você simplesmente toma Jesus como seu exemplo. Por quê? Porque ele foi o nosso exemplo em tudo. Veja, ele foi Deus em carne. Portanto, ele poderia fazer o que ele bem quisesse fazer. E quando ele foi afligido pelo inimigo, ele simplesmente teve temperança. Quando o chamaram de Belzebu, ele simplesmente virou para aquelas pessoas e disse: eu vos perdoo por isso. Quando lhe chamaram de Belzebu, imagine, o príncipe dos demônios, ele disse: eu vos perdoo por isso. Quando lhe arrancaram a barba, quando cuspiram na sua face, quando lhe afrontaram, desça da cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, eles nem mesmo sabem o que eles estão fazendo. Portanto, queridos irmãos, amigos, ouvintes, quando você tem essa temperança do Espírito Santo, então você pode acrescentá-la à sua ciência, à sabedoria. Então, quando você chega a este nível, então você pode vulcanizar isto. Então, você tem a temperança do Espírito Santo. Portanto, a temperança da estatura completa do varão perfeito é a temperança do precioso Espírito Santo, é o controle da língua, é saber apaziguar toda e qualquer situação e de uma forma amorosa, de uma forma
de uma forma bondosa e piedosa, você ameniza aquela situação. Ou seja, você não devolve o mal com o mal. Você retribui o mal com o bem. Porém, este é a verdadeira temperança do Espírito Santo. Portanto, quando você verdadeiramente, do profundo do seu coração, pode perdoar todo homem, ou seja lá quem for que tenha te ofendido, e guardar silêncio quanto a isso, então você pode vulcanizar esta temperança do Espírito Santo, a sua ciência. Então, é temperança bíblica. Então, quando a pessoa está agitado, você não se agita com coisa alguma. Você tem a temperança do precioso Espírito Santo. Então, depois de acrescentar a temperança, então nós temos a paciência. Em quinto lugar, é o quinto degrau da estatura do varão perfeito, a paciência. Então você pode acrescentá-la à sua temperança. Portanto, esse edifício já está crescendo, né, graduativamente. Então você nasceu de novo, você fundamentou a fé e logo em seguida vulcanizou a virtude, em seguida a ciência, e agora nós estamos vulcanizando a temperança e vamos vulcanizar também a paciência. Ou seja, a mesma fé, como disse São Tiago, ela obra a paciência. Portanto, a paciência é o passo seguinte nesta estatura completa do varão perfeito. Agora, eu quero chamar a sua atenção para este degrau que é tão importante quanto todos os demais que já têm sido vulcanizados, mas eu quero dar uma ênfase um pouco maior aqui dentro desta paciência. Agora, paciência não é paciência um com o outro, é paciência com Deus. Essa paciência da estatura do varão perfeito é paciência com Deus. Em primeiro lugar, essa paciência é com Deus. Nós devemos tê-la com Deus. Ou seja, a fé genuína, ela terá uma paciência genuína, sabendo que a prova da vossa fé, ela obra a paciência. Quando Deus diz algo, você crê, e ali o assunto foi encerrado. Você tem que ter paciência. Talvez você tenha pedido alguma coisa ao Senhor, quem sabe, para Ele te curar, e todavia você ainda está enfermo. É preciso paciência para aguardar, esperar no tempo de Deus. Você se recorda de Abraão? Ele aguardou por 25 anos aquela promessa que Deus lhe havia feito. E ele aguardou pacientemente. E 25 anos depois, ele ainda cria. A Bíblia nos diz que ele foi o nosso pai na fé. E ele foi paciente para com Deus. Por isso, devemos sempre colocarmos o Senhor adiante de nós. Vamos deixar que ele seja o passo seguinte. Ele diz alguma coisa, vai acontecer? Espere, aguarde. É a sua palavra e ela se cumprirá no tempo que ele tem determinado. Veja também um outro personagem
chamado Noé, ele teve paciência. Noé teve, na verdade, a paciência genuína, a paciência piedosa. Ele disse, Deus disse para ele, eu vou destruir este mundo com chuva. E Noé, pregoeiro da verdade, pregou durante 120 anos. Veja, queridos, ele teve paciência. E nem mesmo caía um orvalho do céu. Não havia sinal de chuva em parte alguma. E enquanto ele preparava a arca, ele estava pregando e anunciando que Deus destruiria a terra num grande dilúvio. E isto foram 120 anos. E ele teve paciência com Deus. E Deus prova a paciência da gente. E ele ficou firme até o fim. E eu penso que não foi tão difícil para Noé estes 120 anos enquanto ele estava preparando a arca. Mas mais difícil foi quando Deus lhe disse para entrar dentro da arca. E quando ele entrou e todos os animais haviam entrado, cada qual nos seus compartimentos, Deus fechou a porta do lado de fora. E a Bíblia nos diz que ainda foram mais 7 dias. E provavelmente esses 7 dias de espera não foi fácil. Meus preciosos irmãos, meus amigos, ouvintes, não foi fácil. Provavelmente foram mais difíceis do que aqueles 120 anos. Mas, todavia, ele permaneceu firme até que Deus enviou as chuvas dos céus e cumpriu com aquela palavra que ele disse que a cumpriria. E quando você chega a este ponto, a este grau de paciência com Deus, então você pode acrescentar isto à estatura completa do varão perfeito, você pode vulcanizar isto à virtude da temperança. Então você vulcaniza agora com a paciência. Não tem outra forma, não tem nada que servirá a não ser paciência com Deus, paciência com as suas preciosas promessas. E aí nós vimos que Noé foi paciente, Abraão foi paciente e esperou 120 anos. E aí nós poderíamos pegar Moisés, nós poderíamos pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, nós poderíamos pegar a Daniel, e todos eles, a seu tempo, foram pacientes com Deus, aguardaram no tempo em que Deus cumpriria a sua preciosa palavra. E mesmo se ele não fizesse o que ele tinha dito que iria fazer, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, todavia nós não nos dobraremos diante desta imagem. Deus lhe disse, fique quieto, e eu vou te mostrar algo. Quando você tem feito exatamente como ele tem dito, e parece que tudo tem falhado, permaneça firme. Tenha paciência, porque no tempo de Deus ele virá e ele vai te conceder aquilo que ele tem te prometido em sua preciosa palavra. Fique firme, tenha paciência. Ainda que você não veja nada, todavia permaneça pacientemente com Deus. Nós também devemos ter paciência um com o outro, sermos tolerantes uns com os outros, essa paciência que temos com Deus, esta paciência que temos com os nossos irmãos,
não nos impacientando diante das dificuldades, diante dos problemas, mas tendo paciência. Paciência uns com os outros, tolerando-nos uns aos outros. Oh, então, se você não tem tido isto, não trate de construir, não tente nem mesmo vulcanizar isto. Você precisa desta paciência, paciência com Deus, paciência com os irmãos, paciência desta estatura do varão perfeito, para que você possa vulcanizar juntamente com as demais virtudes do Cordeiro. Quando você tiver isto, então você acrescente a sua fé, a virtude, a sua fé a ciência, a sua fé a temperança e a sua fé a paciência. Veja, estamos subindo nesta estatura completa do varão perfeito. E quando nós chegarmos lá, então nós temos o selo de Deus, a coroa de Deus, e nos tornamos o tabernáculo do Deus vivente, pois este é o maior anelo dos nossos corações, e aí então nos tornamos a própria manifestação do Deus vivo para esta hora. Deus manifestado através do seu povo, através da sua noiva, que ele breve estará vindo apanhá-la para levá-la à glória com ele. Deus abençoe meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes, e que esta maravilhosa graça possa tomar estas preciosas palavras e fixá-las na parede triangular das vossas almas. Deus vos abençoe.